Você conhece o livro Teologia do Corpo, de Greg Allison, livro publicado pela editora Vida Nova? Neste vídeo eu farei o review em detalhes desta excelente obra. Vamos lá? Já estamos à mesa, meus irmãos, para olharmos um pouco mais no detalhe desta obra que é muito boa. Teologia do Corpo, uma obra escrita por Greg Allison, publicado pela editora Vida Nova. É uma obra que é muito boa porque ela vai desmistificar, ou seja, ela vai mostrar que o gnosticismo ainda é atual nos nossos dias. As pessoas que creem que a matéria é má e o espírito é bom, fazem aquele dualismo. O Greg Allison, nesta obra, vai realmente refutar este pensamento gnóstico. Então, esta obra é excelente, ela também traz uma cosmovisão do corpo bíblica. Então, é uma obra excelente. Eu recomendo esta obra para todos. Aqui está o Greg Allison. Esta obra tem exatamente 297 páginas de conteúdo. Olha aí, 297 páginas. Eu vou abri-la aqui no sumário para eu ler com vocês o sumário desta obra. Deixa eu aproximar para fazermos a leitura do sumário. Agradecimentos. Introdução. Capítulo 1, o corpo criado. Capítulo 2, o corpo sexuado. Capítulo 3, o corpo singular. Capítulo 4, o corpo social. Capítulo 5, o corpo sexual. Capítulo 6, o corpo do filho. Capítulo 7, o corpo santificado. Capítulo 8, o corpo abençoado e disciplinado. Capítulo 9, o corpo adorador. Capítulo 10, o corpo vestido. Capítulo 11, o corpo sofrido e curado. Capítulo 12, o corpo morto. Capítulo 13, o corpo futuro e conclusão. Então, pelo que os irmãos podem perceber, ele vai abordar tudo relacionado ao corpo. Aqui, meus irmãos, eu deixei reservado para mostrar para vocês como ele trabalha. Todo capítulo, por exemplo, esse daqui é o primeiro capítulo, corpo criado. Em todos os capítulos que nós mostramos aqui no sumário, ele vai sempre trazer reflexões teológicas, ele vai explicar, depois no final do capítulo ele sempre vai trazer reflexões teológicas e também, deixa eu virar aqui as duas páginas, aplicação. Isso que é muito legal, meus irmãos, porque é uma forma da gente aplicar aquilo que a gente está absorvendo. Do conteúdo, aquilo que foi ensinado, ele já traz um tópico aplicação em todos os capítulos para a gente já colocar em prática aquilo que nós vimos na teoria. Ok? Então, é muito importante isso. Isso é muito importante. E aí finaliza, aí começa o outro capítulo, ele vai desenvolver o assunto, afirmações bíblicas. Sempre ele vai trabalhar dessa forma, ó. Reflexões teológicas, olha, os irmãos podem ver, tem muita referência. E aí depois das reflexões teológicas, sempre tem a aplicação. Isso é excelente, meus irmãos, isto é muito bom. Vamos ler aqui um trechinho de uma reflexão teológica do capítulo 1, o corpo criado. Ó, o livro tem uma letra média, páginas branquinhas do jeito que eu gosto, com borda. O meu já li, olha, o meu já li de capa a capa, ó, tá todo riscado. O meu livro, todo marcado, na verdade, né? Tem alguns riscos, é verdade. Deixa eu aproximar aqui para nós fazermos a leitura aqui de um parágrafo. Uma segunda reflexão teológica diz respeito ao propósito desta criação de seres humanos corpóreos, como portadores da imagem divina.
Ela pode ser resumida em dois aspectos interligados, ambos conducentes ao desenvolvimento humano. O primeiro aspecto é a procriação, ressaltada pelo mandamento de frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Esta responsabilidade implica que a maioria das pessoas será casada e que a maioria dos casais em matrimônio terá filhos. O fato de que alguns permaneçam solteiros não significa que, de alguma forma, falhamos no propósito de Deus para nós, ou que Ele está, de alguma maneira, nos punindo, ou que não possamos ser pessoas plenas. Pelo contrário, Paulo preconiza o celibato, explicando que se trata de um dom divino com inúmeros benefícios pessoais. Pessoas solteiras desfrutam de liberdade para se concentrar em seu relacionamento com Deus e têm a oportunidade de servi-lo com atenção integral. 1 Coríntios 7, do 25 ao 35. Ademais, alguns casais vivem a experiência da infertilidade e são incapazes de ter filhos. Outros decidem não ter filhos por receio, por exemplo, de que a gravidez colocará a esposa em grande risco de problemas físicos graves ou até mesmo de morte. Nesses casos, vou subir aqui. Os casais não estão fugindo da responsabilidade divinamente atribuída e não estão, de alguma forma, fora dos propósitos de Deus para eles na condição de casados portadores da imagem. O segundo aspecto do propósito humano é o chamado salientado pelo mandamento sujeitai a terra e dominai sobre o restante da ordem criada. Esta responsabilidade implica que a pessoa fisicamente, que as pessoas, fisicamente aptas devem trabalhar, em vez de ser um fardo a ser suportado ou uma maldição da qual escapar pela lei do mínimo esforço. O trabalho é uma atividade humana com propósito. E aqui, meus irmãos, ele vai continuar trabalhando sobre o propósito, de Deus ter nos criado de forma corpórea. E é muito bom este livro, sempre tem essas partes teológicas, depois a aplicação, e assim vai até o final do livro. Bom, meus irmãos, este foi o review Teologia do Corpo, de Greg Allison. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus continue lhe abençoando em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus.